lá no Rio de Janeiro mesmo, você voltou a fazer os vídeos, né? Pro seu canal. Um dos primeiros vídeos foi falando do teu time do coração, que é o Grêmio, né? E Graças a Deus. tem algumas coisas que eu quero saber disso, e é uma coisa que tu acha que de repente te motivou a falar isso foi a questão do... Porque o Baldasso, eu acho que foi o primeiro a falar o time do coração aqui do Sul, e ele sofreu algumas consequências. Isso fez tu também ter coragem, ou foi algum outro motivo que fez tu querer dizer qual era o time? Primeiro é porque eu tava longe. Eu tava longe, era mais fácil pra eu falar. Segundo, porque assim, eu pensava, tá, mas e se der tudo errado? E se eu daqui a pouco não querer mais morar aqui no Rio de Janeiro e eu quiser voltar pro Sul? Mas pelo menos eu já vão me conhecer assim mesmo, sabe? Eu já tinha trabalhado aqui, mas era muito nos bastidores, ainda tinha sido repórter na Band, mas era o início de um trabalho. Se eu voltasse, já ia me conhecer pela minha essência mesmo. Eu sou gremista, sempre fui, mas nunca deixei de fazer um bom trabalho. E eu achava que a nova geração assim já tinha que entrar com esse pensamento. Sei que é difícil, cada um tem o seu tempo. Acho que vai existir, assim, talvez nem exista esse dia que todo jornalista esportivo consiga falar o seu time, e eu entendo muito, ainda mais quem faz o dia a dia, mas eu não tinha pretensão de fazer mais o dia a dia. Eu não tinha mais pretensão de, como antes, ir para treino de Grêmio e treino de Inter o tempo todo. Se eu voltasse pra cá, e como eu voltei, e trabalhei na RBS, logo depois, foi em seguida, assim, eu vim pra RBS aqui, e eu morri de medo disso, assim, tipo, putz, joga meu nome do Google, eu saio cantando hino. Não tem? Como é que eles vão me contratar, assim? E eles me contrataram e, tipo assim, normal, sabe? Só não vai ficar gritando gol no Twitter agora. Mas não precisa pagar nada, e eu não ia pagar de jeito nenhum. Mas eu achava que já tinha que ser assim. Porque eu gosto de ser muito transparente em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Então, e isso fazia parte. Por mais que exista uma cultura do tipo, o jornalista falar o time pode ser ruim, pode ser prejudicial, eu nunca tive nenhum problema com isso. Nenhum. Talvez se tivesse alguma rusga seria com a própria torcida do Grêmio. Com a torcida do Inter eu nunca tive. Nunca deu repercussão, nada de... Na época, sim. Até porque o Baldasso, na época, pegou e falou, mais uma jornalista se assumindo e tal, não sei o que, e postou. Cara, quando o Baldasso fez aquilo, meu vídeo estourou, assim. Foi muita gente, veio muita gente mesmo. E muita gente aplaudiu, assim, porque naquele vídeo eu falo muito isso, assim, de... todo jornalista tem um time, sabe? Eu, desde pequenininha, ali com a camisa do Grêmio, é a nossa primeira paixão, sabe? Muita gente vai pra editoria do jornalismo esportivo justamente porque é apaixonado por um time. Então, cara, seja transparente, sabe? Não tem porquê. E eu acho que, assim, eu acho uma idiotice, assim, a gente ter que se reprimir por isso, assim, sabe? Não poder falar o time que torce, não ser transparente. Aí o cara tem que mentir que torce pro 15 de Piracicaba, porque ele não pode falar o time que ele é apaixonado, sabe? Sendo que ele tá ali por causa de um time. Então eu ficava muito com essa ideia, assim, de... eu quero começar do zero, e eu quero começar do certo, assim, do que eu acho certo, né? Tipo, de ser transparente com o público, assim. E hoje, tipo, se eu precisar falar sobre o Inter, e eu tenho um quadro no meu canal, que é o VQBR, que eu falo de todos os clubes, eu falo com a maior tranquilidade do Inter. Óbvio que sempre secando, sempre na brincadeira do tipo, não vai ser campeão e tal, não sei o quê. Mas eu falo com... Assim, sério, as minhas maiores reportagens que eu fiz até hoje, assim, a maioria são do Inter até, sabe? E não tinha nenhum problema nisso, assim. Então eu acho que eu gostaria muito se o mundo fosse mais transparente nesse sentido, o jornalista pudesse ser mais livre para falar sobre o que ele bem entender, assim, principalmente pela paixão do clube dele. E como é que era cobrir os jogos do Inter? Cara, eu cobri a Libertadores do Inter de 2010. Foi um dos piores dias da vida, sem dúvida alguma. Eu tava na Obra TV. Cara, esse dia, assim, eu nunca vou esquecer, porque a minha mãe, ela tinha pintado meu quarto de tricolor naquele dia. E eu tava, nunca vamos esquecer, cara, tipo, o Inter ganhando lá do Chivas, e eu ali segurando o microfonezinho, tremendo, era novata, assim, eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos, eu tô com 31, né, 2010. Eu, mãozinha tremendo aqui assim, ó, e eu Inter, não sei o que, parará, e a torcida toda atrás, assim, eu tava na rua, a torcida toda atrás de mim, gritando e tal, e eu queria a vontade que eu tinha era de sair socando todo mundo ali, assim.
eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, sabe? E aí, quando eu entrei no carro, que chegou, tá, agora terminamos aqui o trabalho, a gente entreguei tudo que eu tinha pra fazer, eu posso começar a chorar agora? E o motorista, vai, quem é que chora? E eu, mas que droga isso. Comecei a chorar, cheguei em casa, eu vi meu quarto tricolor, chorei mais ainda, não tem ideia. E aí, antes de dormir, eu só rezei e falei, pelo amor de Deus, deuses do futebol, eu quero viver isso com o meu clube do coração, por favor. Eu preciso viver isso no clube do meu coração. E aí eu volto pra RBS em 2017. E aí eu cubro o meu time do coração. Daí eu só agradeci, né? Mas era terrível. O Mundial do Inter, 2000, eu não tava trabalhando ainda, mas o Mundial do Inter, sem dúvida alguma, foi um dos piores dias da minha vida. De todos nós gremistas, né? Com toda certeza. Nunca vou esquecer aquele dia, eu tava no ensino fundamental ainda e caiu o mundo na escola e eu puto da cara. Nunca a gente achava que ia dar certo, né? Barcelona também, né? Com o Ronaldinho ainda, pilantra. Mas tinha que ser, né? Se alguém pra entregar pra isso, tinha que ser esse pilantra, né? Não, daí aquilo ali... Isso foi a cereja do bolo. Na verdade, a cereja do bolo foi em 2011, né? Exatamente. Aquilo foi a segunda camada do bolo. Foi a segunda camada ali. Aquele golpe foi duro. Foi muito duro. Eu acordei com o chapeuzinho da geral pra assistir o jogo, faceiro. Não, vou tomar umas tundas aí. Saí chorando também de novo, mesma coisa.